primeiro gostaríamos de conhecê-lo melhor, quem é esse industrial do ano, né? Então, conta um pouquinho da sua história pra gente. Tá bom, eu vou tentar contar alguma coisa. Eu sou meio tímido, mas vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Tá? Muito bacana estar aqui, dividir um pouquinho da história minha e da Wise Comfort, né? Isso, são histórias assim que inspiram aí, né? Todo mundo. Então, bom, eu sou, na realidade, eu não sou de São Carlos, embora eu adotei São Carlos como minha cidade. Aqui onde que as coisas aconteceram, né? Onde que serviu de base para mim, né? Eu nasci em Bauru, não conheço Bauru, conheço só assim de passagem, né? Por falar nisso, quando fui entregar alguns produtos que a gente fabrica lá em Bauru, né? Fui conhecer depois de adulto, né? Depois eu mudei para Santos, onde eu cresci, fiquei lá até os 12, 13 anos e depois eu vim para São Carlos. E daqui estudei, fiz a escola industrial aqui em São Carlos, que me deu uma base muito boa. Né? Foi uma escola muito tradicional, né, para formação. Foi. Né? Eu acho que a escola técnica é muito importante, né, na vida do país, né? E lá foi onde que eu aprendi muita coisa. Eu comecei a fazer o ginásio industrial em Santos, onde eu aprendi a marcenaria, culinária, sim, tudo, né? E aprendi a fazer um rádiozinho Galena, que de repente me deu muita vontade de aprender eletrônica e me aprofundar. Tá? Foi aí que puxou isso, foi linha, o gatilho, sabe? Foi o gatilho. Foi assim, quando eu fiz aquele troço e começou a falar do nada, rapaz, sair voz ali. Pensar que foi você que criou, que construiu. Exatamente, o molecão. Daí eu quis entender mais como é que funcionava, tal. E resolvi fazer eletrônica. Nem pensava em eletrônica, meu pai era professor de português, minha mãe dona de casa, né, e todas essas coisas. E eu gostava sempre da parte técnica, né, então, de repente, isso aí foi o gatilho para eu começar a aprender. Daí eu fiz escola industrial eletrônica no ginásio, e na época, quando eu mudei para São Carlos, estava iniciando o curso de eletrônica na ETEC, né? Que na realidade, na industrial. Então, na realidade, era o colegial, né? Colegial técnico. Colegial técnico. E fui a primeira turma. Olha só. Coincidência, né, de estar chegando em São Carlos e ter abrindo o curso, né? E tive muita sorte, porque a primeira turma é aquela que desbrava, né? Que sim, né? Então que a gente desenvolve o curso. A gente tem professores muito bons, o pessoal todo no pique. E a gente ajudou a montar o laboratório de eletrônica. Isso aí dá uma bagagem muito boa, né? Tive sorte nesse aspecto. Aí me apaixonei por eletrônica e falei, bom, vou fazer isso, né? Aí comecei a trabalhar em São Carlos. Quando vim para cá, eu tinha mais ou menos 13 anos. Família muito humilde, né? Que a gente veio para São Carlos e não tinha muito onde morar. A gente teve que morar num porão, dividir o porão junto com uma família. Era outra época, né? Era outra época, né? E aí veio a escola, daí eu fiz algumas entrevistas e consegui alguns empregos cada vez melhor, né? Trabalhei o primeiro emprego que eu tive, na realidade, foi numa fábrica de colchões. Olha só. E hoje eu estou fabricando colchões também, tá? Olha só. Mas foi lá nos anos 67, por aí, que eu trabalhava numa fábrica que já fechou aqui em São Carlos, né? De colchões. Depois de lá, eu trabalhei na Marmoraria Santa Cruz, que também fechou. Depois fui trabalhar na loja sertaneja. Olha, a famosa loja sertaneja, vender disco, vender fumo, vender guitarra, violão, essas coisas, né? Principalmente vender disco. O seu Danilo Piovesan, uma pessoa sensacional. Uma loja que foi referência, né, em São Carlos. Aí, né? Então, e ela ainda está aberta. Está lá, da mesma família. Olha o Julinho está lá, tomando conta da loja. Muito bacana ver que ela está idêntica como era, sabe? Só modernizou um pouquinho lá por dentro, mas lá foi onde que eu dei os primeiros passos assim de eletrônica, consertando os equipamentos de eletrônica da época.
vitrolinhas, rádio portátil, essas coisas, né? E enchendo o saco dos professores, porque sempre que eu tinha uma dúvida, eu ia perguntar para os professores da escola técnica. Que bom que você estava estudando e já tinha a oportunidade de estar mexendo ali, né? Por isso que eu estou falando. Foi sorte, né? A gente ter pego essas oportunidades, né? Que apareceram. E daí, contando de mim, tá? Um pouquinho, não sei quanto tempo a gente tem. Não, fica à vontade. Queremos conhecer quem é o industrial do ano. Depois, a escola técnica industrial, a gente se formou, a turma se formou em 72, se eu não me engano, 70 ou 72. Aí a turma que se formou, a gente pegou um ônibus e fomos até São Paulo, em Guarulhos, na realidade, fazer entrevistas, né? Porque a gente tinha acabado de se formar, então, para tentar uma colocação. Então, eu fiz exames na NEC, na Philco, na Bosch, um monte de empresas, e uma delas foi a Philips. Philips era uma gigante de eletrônica, né? Na época. Nos anos 70, qualquer coisa de eletrônica era Philips, né? Das marcas mais famosas, né? Tanto no desenvolvimento de produtos, tecnologias, né? E é uma multinacional. Sim. A gente nem sabe o tamanho que é essa empresa, né? Ainda é muito grande. E o meu sonho, lógico, né? Se eu estou aprendendo eletrônica, não sei o que lá, trabalhar numa Philips é o auge, um sonho. Né? Um sonho mesmo, né? Mas então fui fazer exame lá, fiz o exame na Philips não de admissão, foi um exame de teste, né? Para ver. Então todos os meus amigos também fizeram o teste. E eu lembro até hoje, rapaz, que eu fiz um teste rápido. De umas perguntinhas básicas de eletrônica, eu fiz rapidinho, e o pessoal lá fazendo, eu tinha terminado já, ficava esperando o pessoal, aí eu resolvi entregar meu teste, entreguei lá para a secretária. Ela falou, você já terminou? Eu falei, já. Ah, mas a gente está contando o tempo aqui, em quanto tempo você faz. Lá. Falei, poxa, já terminei, já faz um tempinho, mas estou esperando o pessoal aí. Ah, não, tudo bem. Daí ela corrigiu na hora, ela tem um gabarito lá, corrigiu na hora, falou, opa, você foi muito bem. Vou te dar um outro teste. Ela me deu um outro teste um pouco mais avançado. Eu fiz esse outro teste também. Para mim era fácil, porque eu já estava mexendo, eu gostava muito, era meio apaixonado por eletrônica. Fiz outro teste também, entreguei para ela. Falei, olha, esse aqui não dá para eu corrigir aqui, eu tenho que mandar para o laboratório, para os não sei o que lá. Mandou. E falou assim, olha, você foi muito bem, porém, nós não estamos contratando. Tá? Então vai ter que esperar. Tudo bem. Vai ficar aqui num banco de talentos. Ficou lá no banco, né? Aí voltei para São Carlos, aí surgiu uma grande oportunidade de eu trabalhar na USP, no Laboratório de Física aqui de São Carlos. Nossa, dentro da academia aí, melhor Nossa, ainda. foi assim, teve todo esse processo de seleção que é muito interessante, porque a escola toda, né, que eu estudava, a FATEC, a escola industrial, todo mundo foi fazer exame e só tinha uma vaga. Nossa! Então, teve critérios de seleção e tal. E eu consegui, rapaz, pegar essa vaga. Que maravilha. Né? Consegui. E olha, isso aí foi a virada de chave. Porque você está num ambiente que tem eletrônica, tem professores, tem e tudo desenvolvimento. Que está surgindo ali, né? Tudo ali, rapaz, para você, né? Tem computadores, estava começando a aparecer os computadores, né? Então, rapaz, eu fiquei assim, impressionado. Um parque de diversões. E o salário era bom também, sabe? Não era técnico de laboratório, mas eu comecei a trabalhar com o professor Panipucci, uma pessoa de referência. Uma pessoa sensacional, que trabalhava com o professor Mascarenhas também, né? Outra referência. Então, eu tive a oportunidade de ter contato com alta tecnologia, né? Você trabalhou com caras indicados ao Prêmio Nobel, praticamente. Então, rapaz, e pouca gente, né, tinha acesso a equipamentos que a universidade tem. Pois era tudo ali primeiro, tudo né? De primeira mesmo, né? Então, fiquei lá uns 2 anos, mais ou menos. Um dia eu chego em casa, a minha mãe fala assim, Jorge, o gerente da Philips esteve aqui, te procurando. Eu falei, o quê? Gerente da Philips? Normalmente eles mandam uma cartinha, não sei o que lá. Não, o gerente da Philips, eles estão montando uma fábrica em Piracicaba, tal, e você foi bem num teste lá, eles queriam conversar com você. Eu falei, nossa, o que é isso? Mas eu estou bem aqui na USP, na USP, o que eu vou fazer lá, né?
Bom, mas curiosidade, eu fui até Piracicaba. Rapaz, me ofereceram uma posição sensacional lá na Philips, né? Eu fiz uma entrevista lá com um alemão. Olha lá. A Philips é holandesa, mas o cara é alemão. Fez. E eu tinha lá duas opções, escolher ou manutenção ou desenvolvimento de processos dentro da empresa. Eu gosto muito de desenvolvimento. Falei, vou fazer o desenvolvimento de processos, que seria interessante, né? E me ofereceu um salário assim também muito convidativo. Era quase o dobro que eu ganhava na USP, né? O problema foi sair da USP. Imagina. Porque quando eu voltei, eu fui conversar com o professor Horácio Panipucci, uma pessoa tinha um coração terrível, incrível, né? E falei para ele, chorando, né? Falei, olha, professor, está acontecendo isso, eu tenho essa oportunidade de trabalhar numa empresa que eu sempre sonhei, tal, não queria sair daqui, o que o senhor acha, né? Falei, Jorge, a decisão é sua, né? Vai fazer. Daí eu resolvi sair. Aí saí, ele falou, Jorge, a porta está aberta aqui, quando você quiser, você pode voltar. Putz, isso já dá uma calmaria. Dá uma calmaria, né? Então eu falei, então dá para eu arriscar lá. Depois vim, né? Mas eu nunca deixei a escola, tá? Mesmo estando lá na USP todo o final de semana, toda semana eu vinha para São Carlos, eu continuava a ter contato com o pessoal. Fez muito bem, até pela... E aproximar um pouco a indústria da universidade, né? Tá? Então aí foi muito bom, porque inclusive eu levava os diretores da indústria na física e ao contrário também. Né? O professor Panipucci mesmo foi na... Que é bom para a academia também ter a porta aberta para conhecer a aplicação, também é importante. Foi muito bom isso aí. Pena que